tarde. Muitos dos senhores já me conhecem aqui, alguns advogados, algum por conta de audiências ou mesmo de contatos no fórum, mas para aqueles que não me conhecem, meu nome é Eduardo Alexandre Yang Abraão, eu sou juiz aqui titular da 2ª Vara de Cravinhos e sou diretor do Fórum de Cravinhos também. E nesses 2 anos eu fui incumbido da função de juiz eleitoral. Então a gente vai, junto com os senhores, acompanhar todas essas etapas, né, do processo de eleições municipais agora 2016. Nessa reunião nós vamos passar para os senhores algumas dicas, algumas anotações de temas mais relevantes que a gente vai precisar observar por conta das eleições que se aproximam. Mas eu gostaria de abrir agradecendo a gentileza do presidente dessa casa, o vereador Itamar Gomes Bueno, por ter gentilmente nos cedido esse espaço, né, a importância, a Casa de Leis, né, a relevância dela para esse contato nosso com os senhores. Fica muito mais apropriado que o nosso júri. Eu também gostaria de citar e agradecer nominalmente cada um dos integrantes da casa, os vereadores, o presidente Itamar Gomes Bueno, Éder Agrela Alves, Francisco José Barroso Vesse, Carlos Lúcio Cabeça Bertoletti, Márcio Luiz de Lima Barroso, Cláudio Molesini Teles, Silvio Luiz Faitano Fernandes, Antônio Carlos Galati Brás, Walter Pereira Benzi, Antônio Geraldo Aníbal, José Carlos Rossi dos Reis, Wagner Susumu Shimazaki, Elcio Médico. Eu também gostaria de consignar a presença do nosso prefeito municipal, José Carlos Carrascosa dos Santos, e também do representante local da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Carlos Augusto Manella Ribeiro. Eu não posso deixar de agradecer também à equipe do cartório eleitoral por todo o empenho, né, nos preparativos do trabalho. Agradecimento que eu faço na nossa chefe do cartório, que vem sentada aqui à direita, a Ana Paula, por ter preparado todo o expediente. Eu gostaria também de consignar a presença de uma representante de imprensa, Andresa Cordeiro e Alexandre Castro, representantes do jornal A Voz de Cravinhos. Então, as senhoras e senhores, autoridades aqui presentes, funcionários da casa, também o Silvano, que sempre acompanha a gente nesses trabalhos. O nosso objetivo hoje é passar para os senhores algumas noções a respeito de registro, de propaganda, prestação de contas, algo breve para não se tornar cansativo e principalmente as dicas, o que mudou. E os senhores vão ver que muita coisa mudou nessas eleições de 2016. Vai ser o nosso primeiro pleito. Os senhores que acompanham a legislação eleitoral, nós temos 2 leis recentes que não foram aplicadas, que fizeram grandes reformas em termos eleitorais, e uma lei de 2013, outra agora recente de 2015, fizeram uma série de mudanças. Elas reduziram gastos de campanha, estão incrementando a participação das mulheres nas eleições e dizem que vão facilitar a administração dos partidos. Mas, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a chefe do nosso cartório eleitoral, para a Ana Paula, para as primeiras considerações e para a abordagem dos tópicos pertinentes à fala dela. Ela vai falar com os senhores sobre convenções e registros de candidatura. Depois ela vai falar um pouco sobre arrecadação, gastos e prestação de contas. Eu volto para os senhores para conversar um pouquinho sobre propaganda eleitoral. Ela vai dizer depois sobre o atendimento de cartório e uma novidade na forma de intimações. A gente encerra. Parece longo, mas a gente vai tentar fazer isso da forma mais abreviada
e simples possível. Eu passo a palavra para a Ana Paula. Fica à vontade, Ana. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu peço a compreensão e a paciência de vocês, que a minha voz não está muito boa. E eu gostaria de, para início de conversa, quem aqui vai participar pela primeira vez de uma eleição? Alguns. Eu posso ver que a maioria de vocês já está, então, familiarizada com os temas, com os assuntos que nós vamos tratar. E eu vou procurar, então, dar uma visão geral, ressaltando as mudanças, enfatizando as mudanças, e nós vamos estar à disposição de vocês depois no cartório, ao longo do período do processo de registro, para esclarecer eventuais dúvidas que venham a surgir. Vamos só focar nos pontos principais hoje. Com relação às convenções, como todos já sabem, né, o prazo mudou para 20 de julho até 5 de agosto. Nós tivemos uma redução de metade no período eleitoral, de metade do prazo. Nós trabalhávamos em 90 dias, agora nós faremos todo o processo em 45 dias. E para início, para que o partido possa realizar a sua convenção, ele precisa estar constituído no município e anotada essa constituição no TRE, isso até a data da convenção, e com CNPJ cadastrado na Receita Federal. Os partidos que ainda não têm ou que estejam com irregularidade no CNPJ devem providenciar a regularização até a data da convenção. Um pedido que nós gostaríamos de fazer a vocês se possível, não deixarem para a última hora. O que for possível antecipar os procedimentos de convenção, de registro, vai ser bom para que a gente possa se organizar, porque é a primeira eleição que nós vamos trabalhar com um período de prazo tão curto. Então, nós não sabemos ainda, né, como nós vamos lidar com isso, vai ser uma correria. Então, se possível, que for possível adiantar, nós agradecemos. Quanto à ata da convenção, como já é de conhecimento da maioria de vocês, ela deve ser lavrada naquele livro de registro de atas de convenções para a escolha de candidatos. Esse livro que é aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral. Os partidos que tiverem esse livro, aquele que foi utilizado lá em 2012, aberto pelo juiz eleitoral, que era o doutor Eduardo também na ocasião, podem utilizar o mesmo livro. Os dirigentes que não tenham esse livro em mãos podem abrir um outro livro. Para isso, basta, por gentileza, comprar um livro, ata, e levá-lo ao cartório eleitoral em branco, que a gente vai providenciar a abertura e lançar os termos de abertura e encerramento e depois devolver para vocês, para que na convenção já esteja tudo pronto. Uma novidade para esse ano, com relação às atas da convenção, é que vocês vão precisar entregar no cartório eleitoral, até 24 horas após a realização da convenção, 2 vias da ata, digitada e assinada pelo órgão de direção do partido e também agora pelos convencionais, ou seja, os filiados com direito a voto. Então, vocês vão precisar digitar essa ata, observando fielmente o conteúdo, o manuscrito, e colher a assinatura da comissão provisória ou do diretório e colher também as assinaturas dos convencionais, aquelas pessoas que participaram da convenção e votaram. Se essa convenção acontecer no final de semana ou numa sexta-feira à noite, vocês devem providenciar a entrega no primeiro dia útil seguinte. Só relembrando, são 2 vias. Uma via a mais será entregue quando da apresentação do pedido de registro. Quanto ao conteúdo da ata, está especificado no material que nós encaminhamos para vocês. Eu vou ressaltar alguns pontos com relação à ata de coligação, que é a que gera algumas dúvidas e tem algumas particularidades a mais. É necessário, no caso de coligação, indicar quem a representará perante a Justiça Eleitoral. Vocês têm a opção de escolher um representante único ou 3 delegados. Nós recomendamos um representante único. Assim fica mais fácil no trato e na resolução de eventuais questões que venham a surgir durante os procedimentos. Também, para a coligação, é importante lembrar que as atas dos partidos que vão integrá-la devem estar correlatas e coerentes entre si. Ou seja, deve constar na ata de cada partido
que esse partido delibera por coligar-se na eleição com tais e tais partidos, na eleição majoritária e na proporcional com tais e tais partidos, ou concorrerá isolado na majoritária. Isso precisa estar claro na ata. E também uma ata para cada partido. No caso de coligação para majoritária e proporcionais, sempre é bom lembrar aquela regra que os partidos que estão coligados na majoritária podem formar diferentes coligações para a eleição proporcional. Podem, inclusive, sair participando isoladamente na eleição para vereador. O que não pode acontecer é esses partidos coligados na majoritária virem a se coligar com partidos estranhos aos que integram o bloco majoritário. Por exemplo, partidos A, B, C e D coligam-se para prefeito. Partidos A e B coligam-se para vereador. Partido C sai isolado para vereador. Partido D decide coligar-se com o partido E, que é estranho ao bloco majoritário. Isso não pode acontecer. Denominação da coligação. A coligação pode adotar um nome, digamos assim, fantasia, ou simplesmente se nomear com as siglas dos partidos que a integram. Se adotar um nome, uma denominação diferente das siglas dos partidos, esse nome não pode conter nome, nem número de candidato, nem pedido de voto. É importante também atentar para que as denominações das coligações para a majoritária e para a eleição proporcional sejam diferentes. Não podem concorrer coligações com denominações idênticas, ainda que do mesmo bloco. Quanto à quantidade de candidatos, lembrar de observar os percentuais por sexo. No material que vocês receberam, tem uma tabelinha já com as quantidades possíveis de apresentação de candidatura e já discriminando homens e mulheres, tantos homens são necessários, tantas candidaturas femininas. Isso é importante também, parece uma coisa bem simples, mas na hora das discussões ali, pode acabar se esquecendo e depois dar problema na hora do registro. Quanto a convenções, era isso que eu gostaria de destacar. O mais está no material e nós estaremos à disposição também. Quanto ao registro de candidatos, o prazo agora até 15 de agosto, às 19 horas. Mas eu gostaria muito que vocês antecipassem, se for possível, que nós não estivéssemos na última hora, para receber os registros. Novidades nos requisitos para os candidatos. Algumas novidades aí das últimas leis de 2013 e 2015. A filiação partidária, como vocês já têm conhecimento, agora é só 6 meses. Poderão se candidatar nessa eleição aqueles que estiverem filiados a partidos desde 2 de abril deste ano. E a idade mínima para o cargo de vereador continua sendo 18 anos, mas a data de aferição agora passa a ser a data do pedido de registro, e não mais a data da posse. Quanto a requisitos, só isso que eu vou mencionar, o mais não mudou. Quanto à documentação para o pedido de registro, que vocês vão apresentar no cartório eleitoral. Vocês vão utilizar o sistema Candex, o mesmo que foi usado na última eleição. O partido apresenta um documento chamado DRAP, que é o demonstrativo de regularidade de atos partidários, que é preenchido e impresso pelo sistema. O partido apresenta uma via da ata, como eu disse, 2 vias 24 horas após a convenção e mais uma via que vem junto com o DRAP. E a mídia, que após feitos todos os procedimentos no sistema, vocês vão gerar um arquivo e após gerar, gravar no computador, gravá-lo em mídia para entregar no cartório. Então, o partido ou coligação apresenta DRAP, ata e mídia. E apresenta um RRC, que é o requerimento de registro de candidatura para cada candidato, acompanhado da documentação pertinente. Só lembrando, quanto à mídia, a necessidade de identificá-la, como vocês fizeram na última eleição, e isso facilita muito o nosso trabalho. Constar o nome do partido ou coligação, o nome do município e a expressão eleições 2016. Se for possível, eu sugiro que gravem 2 mídias, só para segurança, caso alguma apresente problema na leitura.
o RRC, como eu disse, um para cada candidato, e a gente pede que vocês entreguem os RRCs grampeados separadamente, na ordem em que aparecem no DRAP, separadas as candidaturas masculinas das femininas. Junto com o material que nós enviamos, foi um checklist, que é para ajudar vocês na conferência dessa documentação. Tem inclusive os parênteses lá que vocês podem ir ticando para verificar se aquele candidato já tem a documentação completa. Documentação para candidatos. Documentação é a mesma da eleição passada, com uma exceção. Esse ano, todos os candidatos devem apresentar a certidão de segunda instância, que era exigida só para os que tinham foro privilegiado. A partir desse ano, todos os candidatos devem apresentar a certidão de primeiro e segundo grau das justiças estadual e federal. Da federal é bem tranquilo, vocês conseguem tirar pela internet, tanto a da primeira instância quanto a do TRF. Já da justiça estadual, é possível tirar pela internet para os nascidos a partir de 1981. Os nascidos antes de 1981 precisam requerer pessoalmente no fórum. No material eu coloquei para vocês 1969, mas 69 é o marco da informatização no Estado. Aqui no município de Cravinhos, o marco é 1981. Então, corrigindo esse ponto que a Shirley, do distribuidor no fórum local, nos informou. Então, 81 para frente pela internet. Antes de 81, pessoalmente no fórum. E esse pedido de certidão, nós pedimos que os presidentes de partido façam um requerimento único, constando o nome de todos os candidatos, com cópia do RG e CPF, para facilitar o trabalho deles e para agilizar para vocês também. A certidão da Justiça Estadual de segundo grau, o TJ, é só realmente no Tribunal de Justiça. Tem instruções do material que nós enviamos. Eu não sei se é possível que vocês enviem por outros meios além do correio, se é possível enviar por fax ou e-mail. Aí vocês vão precisar checar diretamente no Tribunal de Justiça. Nós pedimos que vocês peçam todas as certidões para fins eleitorais, que é a que atende as necessidades da Justiça Eleitoral. Os documentos que devem ser digitalizados, documentos de candidatos, que vão acompanhar o RRC em papel, mas que devem também ser digitalizados e vão integrar a mídia. É a declaração de bens, pedimos que preencham a forma mais completa possível, para não ter retificação depois. As certidões criminais e eventuais certidões de objeto e pé. Qualquer ocorrência que constar nas certidões criminais, deve ser solicitada a certidão de objeto e pé do respectivo processo. Também deve ser digitalizada a fotografia nos moldes que nós descrevemos para vocês na cartilha. E as propostas para os candidatos a prefeito. Então, recapitulando, são esses 4 digitalizados: declaração de bens, as certidões, fotografia e propostas de prefeito. Vou falar um pouquinho agora sobre requisitos que são de verificação da Justiça Eleitoral. São aqueles que vocês não precisam apresentar no pedido de registro, que é a filiação partidária, o domicílio eleitoral há 1 ano, a quitação eleitoral e a inexistência de crimes eleitorais. Vocês não precisam se preocupar em apresentar a documentação, mas precisam checar se os pretensos candidatos estão com esses dados em dia. Isso vocês podem consultar pelo site do TRE ou diretamente no cartório. Eu gostaria de destacar quanto à quitação eleitoral. Só poderão ser candidatos as pessoas que estiverem com título regular e sem registro de multas eleitorais ou de irregularidade em prestação de contas. Então, pessoas com títulos suspensos ou cancelados não poderão ser candidatas. Também aqueles que não apresentaram contas de eleições passadas ou apresentaram fora do prazo não poderão se candidatar porque não tem a quitação eleitoral até o final deste ano. Aqueles que têm débito de multa por ausência às urnas também impede a candidatura. Então, nós pedimos que, nesse caso, é possível sanar o problema, quitando essas multas, desde que isso seja feito antes da apresentação do pedido de registro. Para isso, os presidentes de partido têm à disposição, pelo sistema Filia Web, uma listagem dos filiados que são devedores de multa. Eu peço que vocês consultem, e havendo nessa lista alguém do partido de vocês que está para se candidatar, solicite que eles vão até o cartório, perdão,
e para imprimir essa multa para que eles possam pagar e não dê problema no registro. Isso tem que ser feito, repito, antes da apresentação do pedido de registro. Vou falar um pouquinho agora sobre o sistema Candex, que é aquele que vocês vão utilizar. A sigla é Sistema de Candidaturas Externo, que é o de uso dos partidos. O TSE nos garantiu que ele vai estar disponível para vocês a partir do dia 20 de julho. Então, quem fizer a convenção dia 20, já pode fazer o registro e entregar no cartório dia 21. Ó, que beleza. Seria, né? E o próprio sistema já tem um manual dentro dele, que vocês poderão acessar e ali saber bem como funciona tudo. O primeiro passo seria digitar, então, o DRAP, depois os RRCs e anexar. Eu peço que antes que vocês encerrem os procedimentos no sistema, é possível emitir por ele uma lista de ocorrências, onde vão constar eventuais pendências. É bem simples, é parecido com o imposto de renda. Vocês verificam se tem alguma pendência e podem saná-la antes de gravar a mídia, de fechar o registro. Depois, sanar as pendências, a impressão dos documentos, coleta de assinaturas e, por último, gravar a mídia para entregar no cartório. A mídia pode ser CD, DVD ou pendrive. Só lembrando que ela ficará retida no cartório e vai integrar os autos do registro de candidatura. Quando vocês forem gerar mídia, eu aconselho que vocês gravem os arquivos no computador primeiramente, porque ele o sistema vai gerar 2 arquivos. Um arquivo .zip, que é um backup, e um arquivo .cif, que é esse que vocês vão entregar no cartório. Aí vocês vão gravar na mídia para entregar no cartório apenas o arquivo .cif. E o tribunal nos orientou que não seja alterado o nome do arquivo, a extensão. Qualquer alteração que vocês fizerem no sistema de candidaturas, após gravar a mídia e imprimir os documentos, deve ser feita nova geração de arquivo, nova geração de mídia e nova impressão dos documentos. A cada gravação gera um código de segurança, que fica gravado na mídia e sai impresso também nos documentos. Então, qualquer mínima alteração que for feita, esse código muda e aí dá rejeição quando a gente for receber no cartório. Nós estamos estudando a possibilidade de agendar com vocês a entrega dos registros, para que não fique uma coisa tumultuada na última hora para vocês e para nós. Nós estamos aguardando. Para isso, eu peço que vocês comuniquem ao cartório a data em que vão realizar a convenção. Já é costume da maioria comunicar mesmo, levar cópia do edital, e eu peço que todos façam isso para a gente ter um planejamento, saber mais ou menos que data que vocês vão, saber a data que vocês vão fazer a convenção, e nós vamos entrar em contato com vocês para a gente tentar se organizar e programar, agendando a entrega dos registros. Vou falar um pouquinho agora sobre arrecadação, gastos e prestação de contas. Nós temos também muitas pequenas mudanças também nessa matéria. Os requisitos para iniciar a campanha permanecem os mesmos. É o requerimento do registro de candidatura, a obtenção do CNPJ, a abertura da conta bancária e a emissão do recibo eleitoral. O CNPJ dos candidatos vai ser emitido pela Receita. Assim que nós recebermos o registro no cartório, o sistema já vai emitir online para a Receita Federal os dados e a Receita vai gerar o CNPJ. No dia seguinte ou no mais tardar em 2 dias. Pelo site da Receita, os candidatos vão conseguir imprimir esse comprovante de CNPJ para levar até o banco e abrir a conta. Importante lembrar que, para obter o CNPJ, o candidato deve estar com o CPF regular e ele deve ter sido digitado corretamente no pedido de registro, para não haver atrasos. Se ele não tiver com o CPF regular, não gera CNPJ. Se for digitado um número incorreto, também não gera. Aí vocês terão que voltar ao cartório para requerer, para a gente corrigir, aí atrasa um pouquinho na obtenção do CNPJ. Também o CEP do município é um dado que a Receita checa. Se estiver incorreto, também barra o CNPJ. Para abrir a conta bancária, os candidatos têm até 10 dias após a obtenção do CNPJ.
Os partidos também precisarão utilizar uma conta bancária específica denominada para doações de campanha. Partidos que já possuem conta bancária, aquela conta permanente do dia a dia, não poderão utilizá-la. É necessário uma conta específica denominada doações de campanha. Os requisitos para abertura são outros que constam no material. E só essa conta vai ser utilizada para as despesas de campanha. Se houver repasse de fundo partidário, deve ser aberta uma outra conta bancária específica somente para fundo partidário, para movimentar esses recursos. Os bancos também têm um prazo para abrir as contas que é de até 3 dias úteis. Novidade para esse ano é que os extratos eletrônicos os bancos enviarão para o Ministério Público e para a Justiça Eleitoral toda a movimentação de candidatos e partidos. E o TSE publicará esses dados na internet para conhecimento do público em geral. Quanto aos recibos eleitorais, vocês emitirão pelo sistema SPCE, que é o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais. Também vai estar disponível no site do TSE a partir do dia 20 deste mês. O recibo eleitoral é aquele documento que oficializa toda a arrecadação de vocês. Para cada recurso que vocês arrecadarem, até os estimáveis em dinheiro, precisa ser emitido esse recibo eleitoral. Pelo site vocês imprimem e vão utilizando. Esse ano tem uma novidade que é a exceção. Alguns casos estão dispensados de emissão de recibo eleitoral. São os casos de cessão de bens móveis até R$4.000. Por exemplo, veículos, até 4.000, talvez não veículo, mas computador, alguma coisa assim. Doações estimáveis entre partidos e candidatos relativas a uso comum de sedes e material de campanha. Então, aquele costume de o partido comprar um lote de santinhos e distribuir entre os candidatos, o candidato não precisará emitir mais recibo eleitoral. Nesse caso aqui, o partido também não. Só vai precisar constar a despesa na prestação de contas de quem realizou o gasto. Vão continuar precisando de recibo eleitoral, cessão de uso de imóvel, doação de serviços e outros. São só essas duas exceções. Mas já facilita a vida da gente, de vocês, porque vai diminuir a quantidade de papel a ser emitida. Quanto à arrecadação de recursos, os recursos financeiros devem obrigatoriamente transitar pela conta bancária, com identificação do CPF do doador pessoa física ou CNPJ do partido ou candidato doador. O recurso que não transitar pela conta, se for utilizado, pode levar à desaprovação das contas. Fonte vedada, também a alteração da legislação para esse ano, pessoas jurídicas não poderão fazer doações para campanhas, também pessoas físicas que exerçam atividade comercial decorrente de concessão ou permissão pública. Também não pode haver arrecadação de recursos dessas fontes. O limite continua sendo a pessoa física 10% da renda bruta do ano anterior à eleição, com uma exceção que é nova também, que é no caso de cessão de bem imóvel ou imóvel de propriedade do doador até R$80.000. Não entra nesse limite de 10%, o que é uma coisa boa, porque aconteceram muitos casos de pessoas fazerem doações estimáveis de pequenos valores e isso depois dá problema com o Ministério Público por exceder esse limite de 10% da renda bruta. Então, cessão de bem imóvel até R$80.000 não entra nesse limite. Os recursos estimáveis em dinheiro permanece a regra da eleição anterior, somente o que for produto do serviço ou atividade econômica do doador pode ser feito como doação estimável em dinheiro. E se for bem permanente, pode doar ou ceder desde que integre o patrimônio do doador. Recursos de origem não identificada não podem ser utilizados, pois podem levar à desaprovação das contas. E, se utilizados, leva à desaprovação das contas, como eu disse, e deve ser recolhido ao Tesouro Nacional ou devolvido ao doador, se for possível identificá-lo. Se for apenas uma irregularidade no CPF e é possível identificar, devolve-se ao doador. Se não, recolhe ao Tesouro Nacional. Sobras de campanha devem ser repassadas ao partido ao final da campanha. Nesse ponto, eu lembro uma observação. No caso de utilização de bens duráveis, veículos, computadores,
Se não for intenção repassar o bem definitivamente ao partido, façam como cessão, termos de cessão e não de doação. Se feito como doação, transfere o domínio do bem e após a campanha ele fica como sobra de campanha e deve ser devolvido repassado ao partido. A data limite para que vocês possam arrecadar e fazer gastos é o dia da eleição, com exceção no caso de despesas já contratadas que necessitem ser quitadas. Nesse caso, pode haver arrecadação posterior, desde que comprovado isso na prestação de contas. Realização de gastos, somente por cheque nominal ou transferência bancária identificada, ressalvadas despesas de pequeno valor. Para essas, vocês poderão utilizar o fundo de caixa. 5.000 é o limite para os partidos e 2.000 para os candidatos. São gastos de até R$ 300, vedado o fracionamento de despesa. Gastos que podem ser contratados a partir da convenção. Então, antes daqueles requisitos que são o registro de candidatura, o CNPJ e a conta bancária. Gastos destinados à preparação da campanha, instalação física de comitê ou site de comitê. Esses podem contratar a partir da convenção, desde que o desembolso financeiro ocorra após o registro CNPJ e conta. Limite de gastos, também mudança na legislação. Foi estabelecido pelo TSE com base em valores da eleição passada. Hoje nós estamos com os valores para prefeito em Cravinhos, pouco mais de 113 mil reais, e para vereador, pouco mais de 29 mil reais. Esses valores serão atualizados pelo TSE até o dia 20, nós vamos divulgar para vocês. Também outra novidade para esse ano é a necessidade de contador, de um acompanhamento por um profissional habilitado em contabilidade desde o início da campanha e a assinatura dele ao final na prestação de contas. E também o advogado deve subscrever o processo e juntar procuração nos autos. Como há necessidade de utilizar contador, serviços de contador e advogado, vocês deverão constar na prestação de contas a respectiva despesa, ou isso vai entrar como doação de serviço estimada em dinheiro. Despesas que são limitadas, mudança também. Contratação de pessoal, militância remunerada, são os cabos eleitorais. Os limites serão fixados pelo TSE até dia 20 de julho. São esses que nós vamos informar para vocês depois. Alimentação de pessoal, os gastos estão limitados até 10% do total de gastos da campanha. E aluguel de veículos até 20% do total. Para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre a prestação de contas. Novidade nessa matéria também. Devem prestar contas os partidos e os candidatos. Todos os candidatos devem apresentar prestação de contas, inclusive no caso de renúncia, desistência, substituição ou indeferimento de registro. Esses devem apresentar pelo período no qual eles participaram da campanha. No caso de falecimento de candidato, cabe ao partido prestar contas. São responsáveis pelas informações constantes da prestação de contas. Para os partidos, o presidente e o tesoureiro. Até então, só o presidente respondia. Agora o tesoureiro também responde. No caso de candidatos, é o candidato e o administrador financeiro da campanha, se houver. Modalidade de prestação de contas, vocês terão que apresentar 3 tipos de prestação à Justiça Eleitoral. Os relatórios financeiros de campanha, que devem ser apresentados até 72 horas após o recebimento de cada recurso financeiro. Isso vocês vão poder fazer pela internet. A prestação de contas parcial, que será de 9 a 13 de setembro, também pela internet, e vai refletir o movimento da campanha de 16 de agosto até a data da parcial. E a final, que é até 1º de novembro, que vocês vão transmitir pela internet e apresentar a documentação física no cartório eleitoral. Transmitindo pela internet, vai gerar um extrato que vocês vão imprimir e levar ao cartório. Não há necessidade de levar mídia no cartório para a prestação de contas. E essas 3 modalidades de informações que vocês vão remeter à Justiça Eleitoral, os relatórios, a parcial e a final, serão divulgadas pelo TSE na internet. Esse ano tem também a previsão de uma análise simplificada da prestação de contas de candidatos. Se estiver tudo ok, o próprio sistema vai analisar e emitir um relatório, facilitando muito a nossa vida e a de vocês.
Então, a gente pede uma atenção na prestação de contas, porque se houver algum problema, não será possível essa análise simplificada e vocês serão intimados para apresentar novamente uma prestação retificadora com a documentação completa. Então, seria muito interessante a gente conseguir fazer essa análise simplificada. No caso de ausência de prestação de contas, as consequências. Os candidatos, se não prestarem, ficam sem quitação eleitoral pelo período do mandato ao qual concorrerem, os 4 anos do mandato. Os partidos deixam de receber recursos do fundo partidário e os eleitos não poderão ser diplomados enquanto não apresentarem e tiverem suas contas julgadas. Bem, era isso que eu gostaria de destacar. Eu volto à palavra ao doutor Eduardo. Vai falar sobre a propaganda, né? Pessoal, retomando então, eu peço perdão, deixei de consignar fazer um agradecimento especial aos presidentes e representantes de partidos, né, até a razão de ser do nosso evento. Peço desculpa por não ter feito uma menção expressa aos senhores. Também ao Dr. Marco Aurélio Damião, que é advogado da Câmara. Eu não deixei de consignar, apesar da presença dele aqui desde o início. Também do ex-prefeito Cabelim, que veio aqui prestigiar o evento. Os advogados, os doutores Weslon e Juliano. Também os representantes da imprensa, Leandro Cavalcante, Francisco Cavalcante, Kennedy Oliveira e Jamile. Eles são todos representantes do jornal A Tribuna de Cravinhos, aqui também com esse papel importante da imprensa na divulgação dessas mensagens importantes. Eu comentei com os senhores que nós vamos agora colocar em prática 2 leis que foram editadas recentemente, uma de 2013 e uma de 2015, dezembro de 2013 e setembro de 2015. Mudaram muito as regras eleitorais e elas vão ser aplicadas pela primeira vez nessas eleições. Eu marquei aqui algumas anotações, eu anotei alguns dados um pouco relevantes, só para fazer uma rápida referência. O tempo de campanha, os senhores sabem, foi reduzido pela metade, de 90 para 45 dias. O início da propaganda eleitoral, agora 16 de agosto. Na rádio, a partir do dia 26. E na rádio, diminuiu de 45 para 35 dias. Houve redução de gastos de campanha, houve modificação do número de cabos eleitorais. Agora fica atrelado a 1% dos eleitores, como Cravinhos tem um pouco mais de 30 mil habitantes, até 30 mil habitantes, 1% do eleitorado pode ser cabo eleitoral e a cada 1.000 mais um cabo eleitoral. E em relação às resoluções do TSE, os senhores que estão acostumados a trabalhar com eleições, o Tribunal Superior Eleitoral, toda eleição edita resoluções. Tem 3 que são importantíssimas e que estão naquele material que a Ana Paula passou para os senhores. Tem a resolução que disciplina propaganda, uma que disciplina representações, reclamações, e a outra sobre o calendário eleitoral. Isso elas estão constando no material que a Ana passou para vocês. Em relação à propaganda, a leitura que eu fiz, ficou fácil de enxergar uma conclusão. Foi muito reduzida a possibilidade de propaganda física. Praticamente tudo aquilo que a gente era acostumado, hoje a gente não vai poder mais fazer, como camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cesta básica ou qualquer propaganda que restar alguma utilidade ou objeto. Vai ser considerado brinde. Isso não pode. Bens públicos, jardins, árvores, hospitais, escolas, ônibus, táxi, poste, viaduto, passarela, parada de ônibus, cinema, teatro, igreja, clube, loja, ginásio, não pode ter mais propaganda eleitoral, nem cavaletes e nem bonecos.
Ontem, em Serra Azul, eu deixei de mencionar, mas eu até pedi desculpa para o Chico depois, a propaganda no jornal, ela continua como nas eleições passadas, né? Elas podem ser feitas as propagandas pelo jornal. Mas a bola da vez vai ser a internet. Na internet, as propagandas elas estão liberadas e eu fiz um levantamento, segundo o Datafolha e Ibope, 39% dos eleitores declararam nas últimas eleições que se basearam na internet como orientadora do seu voto. 95 milhões de brasileiros são usuários de internet. Então hoje, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, blogs, redes sociais, isso pode ser utilizado e as pesquisas mostram que tem impacto na influência do eleitorado. Mensagens de celular também via SMS podem ser utilizadas. A resolução fala que fica proibido telemarketing, quer dizer, o candidato ou o partido ele não pode contratar alguém para fazer aquela divulgação em massa. A pesquisa eleitoral tem uma resolução específica, então tem cuidados ali que tem que ser observados no material também, a referência a ela. São proibidas enquetes pela internet. Tal candidato tem tanto, quem que é melhor, como que é. Isso é proibido pela internet. Outdoors também estão proibidos de serem, de se valerem de outdoors. Os impressos, todo impresso que partido ou candidato fizer tem que constar CPF e CNPJ, tanto daquele que contratou a confecção quanto o fornecedor e também um número de tiragem. Os senhores sabem e continua assim, existe uma liberdade de produzir e distribuir o material. Os senhores não precisam levar lá para o cartório, para aprovação, para a prefeitura, para lugar nenhum. Isso pode ser feito, mas, por favor, antes de começar a trabalhar com a propaganda, abram a resolução e deem uma olhada. Eu anotei algo que mudou muito. Placas, cavaletes, estandartes, faixas em vias públicas. Não pode. Adesivos ou papéis que excedam meio metro quadrado. Agora, nada pode exceder meio metro quadrado. Adesivos, bandeiras, qualquer impresso em papel acabou tendo esse limite. Propaganda em residência também. Os senhores lembram que era até 4 metros quadrados e podia ter pintura. Agora não pode mais haver pintura. É só cartaz ou adesivo. E aquele limite ficou pequenininho para enxergar, 50 por 40. 50 centímetros por 40 centímetros. Então, diminuiu muito. Propaganda em veículos, adesivos 50 por 40. Só que a resolução fala, eu não posso colocar adesivos e colocando um sobre o outro, de forma que aquilo monte uma imagem, e a resolução entende que aquilo é como se fosse um outdoor. Não pode também. Pode colocar adesivos sem tentar montar uma imagem. No vidro de trás do carro pode haver um adesivo que toma toda a extensão do vidro traseiro do veículo, desde que ele seja microperfurado. Isso pode. Então aqui, outdoor ou efeito de outdoor. Efeito de outdoor é aquela justaposição de peças que causam um efeito visual único. Eu pego vários adesivos, eu monto o rosto do candidato, fica algo grande. Isso não pode. Derrame de santinhos nas ruas. Os senhores estão acostumados, todas as eleições tem aquele derrame de santinhos. Isso agora é proibido. Vai haver apreensão do material e multas altas. Isso foi motivado porque nas municipais de 2012, em Bauru, infelizmente uma senhora acabou falecendo. Ela escorregou, sofreu uma queda, aquilo teve uma repercussão negativa muito grande, e o derrame também ele causa um impacto visual ruim. Além disso, agora ele está expressamente proibido. Deixa eu ver o que mais que a gente marcou. Então,
nenhuma propaganda pode ser feita em bens públicos e de uso comum. Aquilo que eu referi, árvores, jardins, poste, viadutos, passarela. Nenhuma espécie de propaganda onde a população em geral tem acesso. Igreja, clube, loja, comércio. Não pode. Na internet, a internet ela acaba liberada. E aqui, camiseta, chaveiro, boné, canetas, brinde, cesta básica, nada feito. Som. Existe agora também limites de pressão sonora. 80 decibéis medidos a 7 metros de distância. Aqui a gente tem 2 decibelímetros na comarca. Se houver essa denúncia, nós vamos medir 7 metros de distância, aponta o decibelímetro. Se o veículo extrapola essa medida, não existe a previsão, mas a gente já conversou, vai haver a apreensão do veículo. Aí vai haver a apreensão, vai fazer o pedido, vai ser ordenada a readequação. Se houver a reincidência, o veículo fica apreendido até passar as eleições. Tem um limite de horário de carros de som, das 8 da manhã às 10 da noite. Tem também um limite de distância, esse já havia, mais 200 metros. Escolas, hospitais, fórum, cartório eleitoral, polícia militar e igreja, quando em funcionamento, né? Feriados, finais de semana, não tem problema. Limite de potência sonora. Veículos com até 20 mil watts, carros de som e mini trios. Acima disso, é trio elétrico e fica proibido. No dia das eleições, eleitores e candidatos, não pode haver aquela aglomeração. A manifestação só pode ser individual e silenciosa. Fiscais, crachás com o nome da pessoa, do partido ou coligação, e é proibido até o término da votação. Um vestuário padronizado, aglomeração de pessoas portando bandeiras, dísticos, adesivos, transporte de eleitores, bocas de urna, remoção de propaganda até 30 dias depois do término das eleições. Essa eleição vai ser a primeira que vai ser feita sob a égide da Lei 12.965/14, é Marco Civil da Internet. Antes a internet era muito complicada de ser controlada. Agora existe uma lei federal que tem uma disciplina. E se os senhores se atentarem ao artigo 19, ordem judicial para retirar conteúdo ofensivo. Houve a criminalização também da conduta daquele que usa mal a internet para fazer divulgação negativa e falsa a respeito de partido, coligação ou candidato, com pena de prisão de até 5 anos. Então, deixa eu ver. Então agora essas multas, essas penalidades, cavaletes, bonecos em vias públicas não pode. Aqui, é uma figura típica nova. É crime punível com detenção. Essa figura aqui é de 2 a 4 e multa de 15 a 50 mil. Quem contrata pessoas com a finalidade de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra, denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação. Crime também, além de pena de multa de 5 mil a 30 mil reais, quem contrata pessoas para agir daquela forma. Então, eu recomendo aos senhores que leiam então a resolução, e esse material ele traz um resumo daquilo que está disciplinado nas resoluções, que vão facilitar de alguma forma o entendimento dos senhores, porque as mudanças foram muitas, muita restrição na linha daquela lei de cidade limpa. O visual agora vai ficar estranho, a gente está acostumado com a cidade toda bordada com cartazes, e tudo isso agora não vai poder. Vão poder ter os santinhos, as bandeiras, os adesivos, o resto quase tudo vedado. Eu vou devolver a palavra para a Ana Paula, ela vai falar rapidamente só sobre o atendimento, porque muda agora dias e horários de atendimento em cartório, e tem uma novidade que vai facilitar a vida dos senhores em questões de intimação de decisões da Justiça Eleitoral.
atendimento ao público, a partir de 15 de agosto, o cartório vai estar aberto aos sábados, domingos e feriados até a data da eleição. Nós vamos atender das 12 às 19 horas, nos dias úteis. Em sábados, domingos e feriados ainda está a definir pelo Tribunal Regional. Assim que a gente tiver a definição, nós vamos comunicar para vocês. Novidade para esse ano, também melhorando para nós, as intimações e comunicações de decisões judiciais serão feitas de 15 de agosto a 16 de dezembro por mural eletrônico, que vocês terão acesso pelo site do TRE. Lá vocês receberão todas as comunicações sobre o julgamento do registro, diligências, as decisões que forem sendo dadas. E é possível que vocês se cadastrem pelo sistema PUSH para receber atualizações por e-mail. É bem simples, dentro do mural mesmo vai haver essa opção de se cadastrar pelo e-mail, e daí qualquer mudança, qualquer decisão no andamento daquele processo, vocês vão ser comunicados por e-mail. Foi abolido aquele sistema de intimações em cartório, que a gente pregava a folhinha lá e vocês tinham que ir para verificar. Vocês conseguem verificar de casa, tudo pela internet. Algumas exceções nesse sistema de intimação por mural eletrônico. As citações serão feitas por fax ou pessoalmente, intimações de emissoras de rádio, jornais e outros veículos de comunicação, provedores e servidores de internet, também por fax ou pessoalmente. E algumas representações por propaganda, em que a intimação dos advogados continua sendo pelo Diário de Justiça eletrônico. E os prazos começam a correr no dia seguinte da divulgação no mural eletrônico. É isso, eu volto para o doutor Eduardo a palavra. Essa série de restrições à propaganda eleitoral, né, ela tem esse escopo de tentar minimizar o impacto das eleições no visual da cidade. Eu peço para os senhores que observem atentamente essas restrições, lendo aquela resolução, lendo o material, e qualquer dúvida procurando a Ana Paula no cartório, se for o caso também ela me chama, a gente discute, porque os senhores vão ver lacunas ali também, situações que não estão previstas, antes da gente criar, dar motivo a uma representação ou a uma providência judicial, a gente pode sentar e conversar também. E todo mundo respeitando, a gente cria um clima de igualdade e de lealdade na disputa. Isso acaba sendo sadio para todos nós. O nosso objetivo não é punir ninguém, é passar as informações e tentar que elas sejam recebidas e observadas de forma espontânea. É claro que se for necessário vai haver a intervenção da justiça, mas isso a gente deve deixar para uma situação excepcional. Então eu volto a agradecer ao presidente dessa casa por ter cedido o espaço, às autoridades, aos representantes de partidos, servidores, advogados, ao pessoal do fórum, e um agradecimento especial à Ana Paula, e torcer para que tudo corra bem. Qualquer coisa, a gente dá liberdade para os senhores nos procurar a qualquer hora no cartório eleitoral. É isso, obrigado.